E ó, aqui você precisa saber que esse vídeo está sendo feito apenas porque eu não quero te deixar sem chumbo no final de semana, com todo carinho, tá bom? Vai sem edição, mas é do coração. Nós precisamos falar a respeito de Jurandir Gouveia e continuar exumando o cadáver de The Last of Us. Por que eu tô dizendo isso? E deixa eu até trocar de tela e te levar ali do lado comigo, junto ao corpinho de Bella Ramster. Acontece que nós meio que concluímos a nossa cobertura de The Last of Us, a segunda temporada da série, mas muitos materiais que eu queria ter abordado com vocês acabaram ficando para trás. 2 vídeos do Jurandir Gouveia são exemplos disso e hoje eu pretendo desbravá-los com vocês aqui no nosso canal principal mesmo, tá? Reagindo como se fosse um corte, mas porque a gente precisa passar por isso juntos, então, Jurandir, por favor. The Last of Us passou de série mais amada dos últimos tempos pra série mais odiada. Contém spoilers da segunda temporada e caso você não tenha visto, a gente fez cena a cena de todos os episódios aqui nesse canal, beleza? Playlist tá bonitinha, tá completa lá, Barros, o senhor montou? Tá completa, já tá montadinha. Tá toda linda, 7 vídeos, tal. Maria da Peter também. Oi, Maria da Penha, não, isso do principal, você diz do principal Estamos no canal principal, meu bem. Estamos... Toda a playlist, toda bonitinha. Todas estão atualizadinha. Atualizadinha. E as de anime estão certinha lá? Ah, aí você tem que gravar, né? Desculpa. Semana que vem os animes serão atualizados, tá? Ninguém precisa acreditar. O meu trabalho vai falar por mim. Me deem tempo e animes. Vou seguindo aqui. Deu mais da metade dos espectadores e tá mais da metade recebendo muito hate. E existem 2 motivos pra isso. 2 motivos pra ter perdido tudo. 3 criadores de cinema no YouTube que você não pode perder. Jurandir Gouveia, Isabela Boscov, eu gosto dela, sinto muito. E Wagner Tomazoni. Desculpa, perdão. E Bento Ribeiro, o Chapado Crítico, não é mesmo? Não é mesmo? Todo vídeo é realmente um conteúdo... Esse daqui? Olha lá o negócio do trem, eu adoro. Esse vídeo eu já assisti um pedaço, vocês vão gostar. E esse daqui? Atenção. A colada do velcro, malandro do céu, o que ele tá faz? Ai, eu vou desmaiar. Devia ter deixado esse vídeo no canal de cortes, eu tô assustado, hein? Mas isso não é uma colada de velcro, isso é uma descolada, certo? Aí vamos começar pelo trenzinho. Okay. Mas antes, um disclaimer. Eu não joguei os jogos. Ninguém é obrigado a jogar os games pra falar, ou assistir, ou comentar, ou criar conteúdo sobre a série. Isso é uma besteira, tá? A série é um produto audiovisual que precisa se definir em si mesmo. Ah, mas se você visse, não tem essa, bicho. Quem quiser fazer as atividades extras, né? E buscar o conteúdo dos games... Fique à vontade, faça o que você sentir no seu coração. Agora, a série precisa ser resolvida em cada episódio dela mesma. Não tem essa de, não tem isso, bicho. É que nem, porra, na época que eu jogava Destiny, o pessoal falava, mas Destiny não tem história, o Destiny tem muito pouca cutscene. E aí um ou outro mais nerdão fanático falava, pra você entender a história do Destiny, você tem que ir no site e ler os Grimório. Não, peraí, bicho. Peraí. O jogo precisa se resolver em si mesmo. Ou a história ela está contida, né, no próprio jogo, no próprio produto, ou fica muito difícil de você concordar com certas afirmações. Se não me falha a memória, os Grimórios você também encontrava dentro do jogo, tá? Mas era uma coisa misteriosa, era uma coisa escondida, não vinha através de cutscene. Até por um motivo inteligente, uma vez eu vi um dev do próprio Destiny dizendo que o jogo tinha poucas cutscenes porque eles achavam que só o essencial da história precisava ser apresentado, porque o looter shooter é um jogo de ação, né? Então o ideal era não ficar colocando muito filminho que eles sabiam que o jogador ia pular. E eu concordo com isso, tá? Agora, voltando, né, ao ponto de partida desse raciocínio que foi pro lado que eu não queria... O produto precisa se resolver em si mesmo. Ele tem que ser, né, definido por aquilo que ele mesmo apresenta. Não tem essa de, você não tá assistindo, tudo bem, é uma adaptação, mas não tá diretamente conectado, mesmo porque existem diferenças e liberdades criativas. Então a série pela série é um produto, o jogo é outra coisa. What? Mas eu assisti o gameplay, se isso serve de consolo. Olha lá. Nope. Não, teria que ter jogado? Não teria aqui nada, tá? Não teria aqui nada.
E, inclusive, assistir o gameplay é chato pra caramba. Muito obrigado a todo mundo que sempre me assistiu jogando. Mas é que realmente você tem que ter uma paciência, olha, parabéns. Eu maratonei recentemente essa série sem saber de absolutamente nada. É isso aí. Puro, virgem, inocente, entrando nessa jornada, vendo uma das melhores construções de personagem dos últimos tempos. Joel, E com certeza ele tá falando da primeira temporada. que começa já no primeiro episódio com um trauma muito impactante Ó, Nico Parker aí, chat. e se desenvolve Como treinar seu dragão? nessa jornada como uma figura paterna daquela menina. Lá no começo a filha dele foi morta, mas não pelos infectados, e sim A filha dele, que assim como a mulher do Tommy no jogo é loira, não se esqueçam, são detalhes apenas pra gente, né, pontuar. um humano, que faz com que ele passe a ter um desdém pelos humanos. Ele vive de forma violenta, cruel, sem se portar com ninguém, Ah lá. estoico, mas depois que ele passa a conviver com É a Marlene. ele volta a encontrar seu instinto paternal, massacra todo mundo que tenta Sim. fazer mal a ela. Era um personagem bem feito, realista, bem construído. Embora mal interpretado pelo Pedro Pascal, me perdoa, Jurandir, eu acredito que você tenha gostado. Pedro Pascal é um bom ator, mas o Joel do jogo é muito mais interessante, desculpa. De repente, na segunda temporada, parece que ele envelheceu 20 anos. Essa é a maior crítica de todo jogador das antigas, de todo mundo que não aceita a maneira como o Joel foi descartado, o fato de que ele virou um pote de manteiga no segundo jogo e, consequentemente, na segunda temporada da série. É idiota, é mal escrito e o Jurandir te explica por quê. E então tem essa cena. Olha lá. Ai, como assim? Como assim? E tem muita gente. Pra que você desenvolve e cria um personagem tão icônico, um paizão, né, pra toda uma comunidade de jogadores de videogame e tal, pra de repente você ter o seu cérebro engolido durante 7 anos pelo progressismo em sua forma mais babaca possível e você, que é o criador de todo esse conceito, você chega 7 anos depois e você destrói tudo aquilo, você mija no personagem que você mesmo concebeu. É uma loucura, né, cara? Mas eu tô te contando basicamente a história do Neil Druckmann, porque foi isso que aconteceu. A mesma mãozinha que compôs uma obra de arte em 2013 com The Last of Us Parte 1, durante o período de 7 anos, foi se envergonhando, foi sendo contaminado pela ideologia woke, sinto muito, mas foi isso que aconteceu, e quando chega em 2020 ele quer depredar o ícone que ele mesmo criou apenas porque é um homem hétero, branco, malvadão. Ou vem cá, você acha que se o Joel, né, no primeiro jogo fosse a Joanna, você acha que o Neil Druckmann teria feito o que fez com ele? Você acha? Porra, sabe, bota as ideias no lugar, para pra pensar 5 minutos. Se o primeiro jogo fosse a história de Ellie e Joanna, uma relação de mãe e filha, nada disso teria acontecido, tá? A Joanna poderia ter fuzilado um médico dentro do foda-se do NPC número 132. Joelma, pode ser, Joelma ficou bom. A Joelma poderia ter entrado com uma motosserra na sala de cirurgia que tava a Ellie, que a filha do NPC não ia voltar pra se vingar, eu garanto pra você. Todo esse arco de vingança da Abby gira em torno do fato de que o Neil Druckmann se arrepende do ícone que ele esculpiu e precisa ir lá destruir essa merda. Ele precisa arrancar, extirpar o Salvador branco hétero malvadão e colocar uma mulher bombada no lugar. Pra manter a gameplay, né, ela tem que ter o mesmo shape do Joel, então troca-se apenas a cabeça. Agora na série, como não tem necessidade de gameplay e nem de fetiches mais pesados, ele coloca uma franguinha bonitinha, que é a dona Caitlyn Dever, que seria uma excelente Ellie. Quer dizer, é isso daí que eu tenho pra dizer, vamos seguir. Gente que eu vejo na internet falando, ele merecia mesmo. Esse cara era um vilão. Tinha mais era que morrer. Mas esse aí é o raciocínio idiota que o Neil Druckmann tentou inserir na cabeça das pessoas durante os últimos 5 anos. E em algumas pessoas convenceu. Pra mim, esquece. Isso aí nunca vai colar. Bicho, eu devo ter, sei lá, 2.000 horas de The Last of Us o primeiro. Daí pra cima, talvez mais do que isso. Teria que ir atrás da minha GT, como o próprio Pacão adora dizer. Mas não porque eu joguei 2.000 horas de campanha, simplesmente porque o primeiro The Last of Us tinha um dos multiplayers mais divertidos que eu já joguei na minha vida. E eu virei muitas madrugadas jogando suprimentos, né? Acho que era suprimentos o nome, não tenho certeza.
Um puta jogo maravilhoso, um jogo incrível. Inclusive, cadê o multiplayer do 2, né? Nunca foi lançado e nunca será, porque a Naughty Dog é uma puta de uma empresa lacradora e arregona, além de tudo. Mas enquanto você jogava, né, o multiplayer e às vezes saía, brincava um pouco no single, vivia com as telas e acompanhava menu inicial lindo e tal, você ficava imerso naquela atmosfera do The Last of Us, a sua admiração pelo Joel, ela ia cada vez mais sendo amplificada, porque era realmente um personagem, continua sendo, tá? Um dos mais bem escritos, não da história do videogame, da história do entretenimento. O final do The Last of Us Parte 1 é uma obra de arte. Aquilo ali é o absoluto cinema, né? Agora depois, cara, depois sinto muito. A partir do Left Behind, a cabeça do Neil Druckmann foi levada. Ele continua sendo um bom escritor. Eu não tô dizendo que hoje ele escreve simplesmente mal. Só que a caneta dele está voltada pro lado horroroso da força, sabe? Então ele usa as habilidades que ele tem para desenvolver o texto de uma forma lacradora e ridícula. Não tem como... Isso é um fato, cara. Ok. Olha lá, olha os barulhos aí, ó. O trem. Vamos falar do dilema do trem. Vamos em lá. 1977, a filósofa Philippa Foot publicou um artigo sobre Philippa Foot é um belo nome, hein? a moralidade e a ética no aborto. E ela propôs, para tentar mostrar a complexidade desse assunto, ela propôs um dilema conhecido como o dilema do trem. Então, imagina que um trem desgovernado está indo na direção de 5 pessoas. E você tá vendo aquilo, ao seu lado tem uma alavanca. Se você puxar a alavanca, desvia o trem para uma outra trilha. Só que nessa outra trilha tem uma pessoa. Ou seja, se você não fizer nada, 5 pessoas morrem. Se você fizer algo, você mata uma pessoa. E como qualquer dilema, não tem uma resposta fácil, porque qualquer caso vai dar ruim. Ou seja, se você puxar... E aí, chat, o que você faria? Se você não mexer na alavanca, 5 blau. Se você mexer, 1 blau. Calma que complica. A alavanca, você tá matando aquela pessoa e é moralmente culpado por causa disso? Ou você tá salvando as outras 4? Ou está salvando os 5? Mas se Pois você é. não puxar a alavanca, você é culpado pela morte daqueles 5? Ou é louvado por salvar aquele 1? Pra gente entender melhor esse dilema, dá uma olhada nessa cena da série O Bom Lugar. There are 5 workers on this track and 1 over there. Here are the levers to switch the tracks. Make a choice. Okay. E conforme o tempo foi passando, essa ideia foi A cena é excelente, tá? Nunca tinha visto, muito bom. ganhando várias nuances e muitas outras variações, porque do ponto de vista utilitarista, a vida da maior parte das pessoas, de um número maior, compensa a morte de um número menor. Sim. É simplesmente matemática, sem emoção, pura razão. Mas, ao passar do tempo, eles foram colocando alguns obstáculos. Por exemplo, uma teoria Mas é aí que complica, né? Porque depende de quem são as pessoas. E é agora que a gente vai adicionar a pimenta aí na equação. que dizia, e se você estivesse numa condição de empurrar um gordo para esse gordo ser atropelado pelo trem, gordo o suficiente para o trem desencarrilhar? Você empurraria o gordo? Empurra ou não empurra o gordo, Chay? Normalmente as pessoas acham errado empurrar gordos. Mas esse dilema vai se tornando cada vez mais pessoal. Porque imagina se um trem está prestes a matar 100 pessoas. E você pode puxar a alavanca. Mas se você o fizer, vai matar o seu filho. Acabou. Podia ser 1000. Podia ser o planeta. Desculpa, chat. Sinto muito. Né? Junta todos os continentes. Não, você percebe que ele já trocou 5 por 100 para dar um peso mais, né? Chocante. Uma carga dramática maior. 100 pessoas ou a sua prole? Mas não tem nem o que fazer, chat. Qualquer um lapava os 100 ali no barranco. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Agora... É interessante, né? Aí a história muda, né? Como É muito completamente. fácil a gente olhar pro Joel no final do... Imagina, todo mundo faria o que o Joel fez. É justamente isso que esse dilema do trem aí tá tentando dizer. No momento em que o Joel entra no hospital e ele trucida quem tá lá dentro pra remoção da Ellie, é óbvio que ele tá satisfazendo, a princípio, o desejo do player, do jogador.
Porque você jogando, você não torce nem por um segundo pro Joel deixar a Ellie lá morrer e foda-se. Ele tá satisfazendo você, que comprou o jogo, que está jogando e que quer ver a coisa. Você tá entendendo como é que funciona, não? Foda-se o NPC 132, o 33, o 34, ninguém tá nem aí. Last of Us, a primeira temporada, e achar que é horrível o que ele Vai lá. fez. Se bem que todos nós concordamos que, do ponto de vista de personagem, foi a coisa mais casca-grossa possível. Foi incrível o que ele fez e não foi o primeiro nem o único, tá? E nem vai ser o último. Todo filme é assim. Em qualquer obra, né, que tem morte, que tem, porra, metralhador e execução, em qualquer filme de ação, você poderia aplicar exatamente o mesmo dilema e a mesma bobagem que o Neil Druckmann tentou inserir aí com o arco de vingança de um NPC aleatório. Você pode aplicar em qualquer filme, em qualquer jogo de ação, né? Já deve ter, se não me falha a memória, teve até uma brincadeira num filme do Austin Powers, quando uma vez aconteceu isso. Tem uma cena do Austin Powers que... O Austin Powers é uma paródia do 007, tá? Caso você nunca tenha assistido, é genial. O nome do ator é o Mike Myers, que, né, na gringa é a voz do Shrek, aqui no Brasil não. E tem 3 filmes, não vou lembrar o nome dos 3, e também não lembro em qual dos 3 que tá essa cena. Mas tem uma cena que ele tá matando uma porrada, ele é um espião, certo? Missão Impossível, tiro pra tudo que é lado. NPC caindo, mas morrendo assim de dúzia, de baseada. E aí tem um NPC que ele mata e de repente a história para pra mostrar a família daquele NPC em casa, sabe? Todo mundo triste recebendo a notícia. Ai, meu Deus, e tal. E assim, óbvio que por ser uma comédia, ele te passa uma ótica idiota e divertida daquele acontecimento. Só que o Neil Druckmann fez exatamente a mesma coisa no segundo jogo como se fosse genial. Tá entendendo? Não faz o menor sentido. É uma bosta. Só é ruim. Tá entendendo? Qualquer filme de ação daria pra fazer a mesma coisa. Você já pensou? Primeiro Rambo. O Stallone mata 1.500 NPCs aleatórios que são necessários pra continuidade da trama. No segundo Rambo, Rambo 2, o NPC 825 tá triste. Ele volta porque o pai, ou a mãe, ou o filho, alguém e tal, e mata o Rambo nos primeiros 5 minutos de filme, e aí todo Rambo 2, você tem que assistir um NPC aleatório lá, que olha, ele se vingou, e agora você tem que aceitar o quanto que ele é legal, você tem que gostar dele. Você gostava do Rambo? Pau no seu cu, não tô nem aí. Agora você tem que gostar do NPC 27, esse aí é o cara que é legal. Porra, bota o nome do filme, né? Então não bota Rambo 2, bota NPC 127. Ok? Não bota The Last of Us Parte 2 com o Joel no marketing. Tá entendendo? Bota Abby, a vingança de Abby. Olha que maravilhoso. Vamos ver quem compra, vamos ver quem quer saber. Mas se aquela fosse sua filha, e se você não tem filhos, é muito mais difícil entender isso. Sim. Se aquela fosse... Se você não tem filhos, mas um dia você vai ter, eu tenho certeza, né? Você vai passar por isso, você vai entender. Minha filha, talvez eu tivesse feito o mesmo. Mas voltando brevemente para a questão moral, existe uma coisa chamada empatia. E a empatia não se desenvolve com multidões, apenas no nível individual. Por exemplo, Cara, se eu digo isso que ele vai falar agora é muito legal, chat. para você, existem muitas pessoas hoje sofrendo com fome e violência na África. Você sabia disso? Ninguém agora vai ter o coração contorcido e começar a chorar e ficar preocupado. Isso não vai ficar na mente de ninguém, porque é só uma informação. Sim. Não existe nada ali além disso. Não, e além de tudo, a gente já tá sabendo disso há muito tempo, não é nem de fato uma novidade, né? Mas se eu disser pra você, olha pra essa foto. Esse menino se chama Hope. Aos 3 anos de idade, ele foi Aí fodeu. Só de ver a foto você já fica, né, coração partido. abandonado pelos pais na Nigéria, colocado na rua aos 3 anos. Porque os pais achavam que ele era um feiticeiro. E esse menino passou a perambular pelas ruas da cidade, passando humilhação, vergonha, fome. Olha o nível da ignorância, né? Medo, desespero aos 3 anos de idade. Essa é a foto que foi tirada quando um grupo de voluntários o encontrou na rua, malnutrido, quase morrendo, se perguntando por que minha mãe me abandonou. É isso Nesse aí. caso.
existe muito mais empatia. Nossa, já destruiu metade da plateia que tá só ouvindo a história. Ainda bem que esse caso especificamente tem um final feliz. Isso porque essa é uma história que se torna real. Aliás, de fato, ela é real. Isso aconteceu. E, felizmente, o Hope foi adotado por essa família Graças a Deus, né? dinamarquesa. E hoje ele está melhorando. Ele está superando todo o trauma que ele viveu. Mas isso é empatia. Sim. Ela acontece com indivíduos. Por É isso isso o Joel não tem por que ter empatia pela humanidade. Nossa, mas o Joel, ele podia salvar a humanidade. Primeiro Mas que humanidade, velho. Primeiro que, exato, nem sabia se salvaria. Agora o Neil Druckmann, revisionismo da própria obra, disse que, é certeza que salvaria. Ele não pensou nisso na época, tá? Justamente a interpretação era parte da poesia da história. Mas até isso ele tá tentando cagar. Falando, não, se a Ellie tivesse morrido, teria uma cura assim. Ele afirmou isso semana passada. A história de 2013. Puta de um retcon medíocre, sabe? Neil Druckmann é um palhaço, cara. porque não existia nenhuma garantia de que Exato. fatiar o cérebro da Ellie salva. Não tinha garantia nenhuma, e a probabilidade na época de quem jogou a interpretação que fizemos é que realmente não daria porra nenhuma. Não valia a pena arriscar a vida da Ellie de jeito nenhum, não tem justificativa. Eu faria o que o Joel fez 1000 vezes e o próprio Joel faria de novo. Tamo junto, Joel, um beijo. Você não tem culpa que o seu criador é um merda, desculpa. Varia a humanidade. Era apenas uma teoria. Eles nunca tinham testado essa hipótese sequer. Nunca se tinha testado isso. Era apenas uma teoria ou uma hipótese. É isso aí. Mas mesmo se fosse um fato, ele não conhece o resto da humanidade. A pessoa que ele conhece, porque ele tem profunda empatia a quem ele ama e quem ele prometeu. E mesmo sendo a Bella Ramsey, mas, né, é a filha dele. Proteger é aquela figura que se tornou como uma filha pra ele. É isso aí. Então, do ponto de vista moral, o que ele fez... Eu sei que a Ellie do jogo dá mais vontade de salvar do que a Bella Ramsey. Eu não tô falando por mal, ok? Mas existe uma diferença de né, postura, comportamento. É errado, mas é complexo. Então é muito difícil da gente simplesmente falar assim, o Joel merecia morrer. Meu amigo, muita gente merece morrer. A questão É isso aí. como isso vai acontecer. Perfeito. Matar personagens em filmes e séries não é novidade. Game of Thrones fez isso várias vezes. Aliás, você sabe qual que foi a morte mais traumática pra mim em Game of Thrones? Essa daqui. O agente do Pedro Pascal precisa começar a ler os roteiros antes de dar o papel pro garoto. Já tô até pensando como é que vai ser o final do Quarteto Fantástico com ele. No caso de Game of Thrones... Cara, será? Será que o Reed Richards empacota no final do quarteto? É divertido. Esse eu gosto, hein? Esse eu vou achar graça, hein? Muita gente... Porque depois pode vir qualquer outro Reed Richards de outra, né? Linha do tempo, do caralho a 4. Aí o multiverso também... a permissão pra bagunça, né, legal morria, mas sempre sobrava muita gente legal demais pra você torcer. Porque... Ó, repara nessa observação. Muito personagem bacana morria, mas sempre sobrava muitos personagens legais pra você torcer. No caso do The Last of Us Parte 2, quando o Joel morre, você fica com uma Ellie destroçada e logo em seguida é obrigado a jogar com quem o matou. Cara, é de um nível de BDSM, eu não vou ficar repetindo isso 1000 vezes, tá? Talvez 1001, que não faz o menor sentido. Então, além de descartar um personagem pela pressa de se livrar do patriarcado, ele não fez a própria lição de casa de ter montado um arcabouço de outros personagens interessantes para que pudessem, de alguma forma, tentar sustentar essa trama. E muito pelo contrário. Porque os outros personagens que são minimamente divertidos, como o Jesse, ele faz questão de descartar também de um jeito estúpido, assim, aquela pressa de tentar mostrar um ultra-realismo num produto de ficção que simplesmente deixa tudo com sabor de merda. Eles criaram vários protagonistas realmente cativos. O Neil Druckmann tinha que assistir esse vídeo, tá? Isso aqui é uma aula de roteiro pra ele, que é um burro, mas que já foi genial. E ele poderia, talvez, tentar, através disso aqui, mesmo lacrola, mesmo progressista, da próxima vez, se algum dia, né, ele deve aí tentar emplacar um The Last of Us Parte 3, mais hora menos hora, a Naughty Dog vai precisar desse dinheiro, não vai? Eu acredito que vai. Precisa assistir isso aqui, ó. Mas se você mata o único personagem que todo mundo gosta em The Last of Us, o que sobra? Jurandir, mas é assim no jogo. É uma merda no jogo. Fala pra eles, Jurandir. Aí,
E daí, pelo que eu saiba, todo mundo amou o primeiro jogo. Mas o segundo foi odiado por muita gente. É isso aí, é exatamente isso. O segundo jogo rachou a fanbase porque existem aqueles que gostam de um sexo um pouco mais tradicional e existem aqueles que querem transar algemado. Eu tô brincando, uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá? Negócio de vela derretida pingando na teta. Eu tô brincando, uma coisa não tem nada a ver com a outra, parte 2. A questão é a seguinte, como é uma decisão provocativa, desafiadora, né? Disgusting, sabe? Um bagulho nojento, subversivo, algumas pessoas vão interpretar como um desaforo. Porque foi. Foi um desaforo. O Neil Druckmann não estava tentando fazer algo disruptivo simplesmente. Ele estava tentando, de fato, mijar no patriarcado. Pô, ninguém precisa acreditar, cara. É uma decisão puramente política, sabe? A forma como o Joel é descartada, aquilo é uma panfletada na tua cara e você tem que achar bonito. Eu gosto da tortura na arte. Comigo não, ok? Às vezes, depende da proposta, né? Primeiro que é entretenimento, é videogame e tal, 350 contos, sabe? Continuação, é uma parte 2, uma série de fatores. Vambora, vai. Difícil encontrar alguém que fale que amou justamente porque esse evento é simplesmente absurdo. Então, pra quem não jogou o jogo, não existe razão nenhuma pra continuar assistindo essa série. Não, cara, é simples. Ô, Jurandir, o Neil Druckmann simplesmente lacrou. É isso, amiga. Ok? Aquilo é uma lacrada em seu estado bruto. Se você realmente tem vocação pra curtir esse tipo de situação, você vai achar legal. Uma série que tem na capa o protagonista. É isso aí. Que foi... O jogo também tem. É a mais pura e simples lacrada. É a lacrada, primordial, sabe? Ali, 2020, o auge da merda da cultura woke, ele vai lá e pá, dá uma lacrada na cabeça do Joel, que no caso aqui é o Pedro Pascal. É que agora já foi, né, velho? Estamos em 2025, a lacração já perdeu a força completamente, ainda existe. Mas já, né, as pessoas não estão tendo mais saco pra esse tipo de bobajada. Foi morto e que continua na capa, inclusive na abertura da série. Pois é. É pra você ver o quanto que é ridículo, né? Agora fica a pergunta, será que o pessoal vai continuar investindo nessa série depois de metade da audiência simplesmente fugir, não querer assistir? É mais uma temporada e acabou. Essa série poderia ter durado 5, 6, quantas temporadas eles quisessem, com a plasticidade de roteiro que o segundo game, mesmo sendo uma bosta, permite. Mas para que isso tivesse acontecido, eles deveriam ter mudado esse evento que é o grande divisor aí, que é a execução do Joel. Se o Neil Druckmann tivesse tido a ousadia de não matar o Pedro Pascal ali e fazer na série diferente da cagada que ele fez no jogo, essa série seria um produto muito mais lucrativo e eu garanto pra você, não eu ia continuar achando uma merda, eu não gosto da Bella Ramsey, eu não gosto do Pedro Pascal, mas o afegão médio que assiste a série de domingo à noite, ele ia estar mais satisfeito com o produto e empolgado pro desenrolar da trama. Só que, obviamente, que se ele deixasse o Joel sobreviver, ele não tá regando pra história que ele contou. Ele tá regando pra filosofia de vida e a militância política que ele defende. Então o Joel precisa morrer pra que ele continue pagando pau pros progressistas que ele quer agradar. Tá entendendo? É uma questão é o eixo vital do filho da puta, sabe? Ele tem que matar o Joel em todas as versões, porque senão, porra, ó o patriarcado lá seguindo. É uma merda, cara. Principalmente depois do próximo argumento do porquê essa série tá morrendo, que é um pouco controverso e faria com que eu, por exemplo, jamais investisse nessa série. Vamos ver. Se você é uma pessoa que se preocupa com esse assunto de investimentos e quer investir no lugar certo, eu recomendo a plataforma da AUVP. Tomamos um AD do grande Jurandir Gouveia, deixa eu ver se tem algum cupom dele, alguma coisa. A UVP Capital, o QR Code tá ali, ok? No lado direito da tela. Eu vou saltar o AD só pra gente tornar aqui o vídeo mais dinâmico, porque hoje eu estou sem edições da nossa doce Maria Eduarda, mas eu tenho certeza que se o Jurandir tá recomendando, deve ser muito legal, beleza? Seguir. Definitivo. Esse daqui
é um esfigmomanômetro. É um medidor de pressão. Eu vi o Velcro ali, eu assustei, tá? Eu sei falar essa palavra. Para que serve isso daqui? O Aí já lascou. Puta Um medidor pariu, esfigmomamômetro é difícil demais, gente. de pressão, Ok. ele serve... Adivinha pra quê, meu companheiro? Aferir a Pra sua medir pressão arterial. Aferir, como dizem o pessoal da nossa área aí, da É isso medicina. Quando você aperta esse botãozinho e ele vai fazer esse barulhinho, Olha lá. quer dizer que ele vai aferir a minha pressão. Aí, em tese, você deveria ter que ficar parado e quietinho, né? Pelo menos é o que as enfermeiras sempre pedem. É óbvio que o Jurandir falando e se mexendo e apresentando vai dar alta, mas eu tenho certeza que tá tudo bem. A arterial, a sistólica, máxima pressão, e também a diastólica, é isso? Diastófole? Eu não faço a mínima ideia. É, a diastólica, para você saber como que tá a pressão sanguínea. Ok. Como que tá o fluxo do seu sangue, como que tá a Pra você saber se tá na hora do losartana. saúde do seu coração. Tô brincando. E ao fazer Não é assim que funciona. isso, nós conseguimos ter uma metáfora muito interessante sobre como funciona o storytelling. E também de qual seja o real problema com essa série. Olha lá. Caramba, deu alto pra caramba, acho que é... Acho que eu preciso emagrecer. São, portanto, Somos dois, vai ficar tudo bem. Até o final do ano, Jurandir, vamos nessa? Vamos conseguir, não? duas fases. A Perdeu uns 10 quilinhos aí, 10 quilinhos, tá bom já? fase de tensão alta e a fase de tensão basal. Vamos ver. E boas histórias contêm um equilíbrio entre esses dois elementos. Ou seja, uma história pode ter momentos de alta pressão com tensão elevada, Sim. ou momentos de baixa pressão, mais tranquilos, para você ter aquela linha base narrativa. Ok. Sem querer me estender muito nessa metáfora, uma história pode até sofrer de taquicardia narrativa, Ok. ou pode sofrer de uma hipotensão emocional. E olha que loucura, né? Quando você pega criadores, cineastas geniais, como por exemplo Quentin Tarantino, normalmente essa parte baixa, essa parte mais tranquila, é o momento onde os diálogos geniais se desenrolam, né? As sequências de ação do Tarantino costumam ser muito intensas, muito rápidas e incríveis, eu não tô reclamando disso. Só que quando você tem aquela queda na pressão justamente pro desenrolar da trama, ou um grande embate, duas pessoas conversando e tal, o texto é tão foda, né? Porra, o Bill explicando pra Uma Thurman lá, né? O porquê do Superman e tal. Tem tantos diálogos assim que você pega. Tem aparecido muito pra mim no Reels do Instagram. Momentos icônicos assim que você fala, caralho, cara, isso é mais legal do que a própria cena de ação de tão bem escrito que tá, sabe? A construção da cena é mais divertida do que a conclusão. Isso nunca acontece na série de The Last of Us. Desculpa. O segundo episódio da segunda temporada foi o mais legal porque ele teve mais ação. Porque se depender das conversas, dos papinhos furados, malandro é só barriga. É só tédio. E esse é o principal problema dessa segunda temporada. Porque o que vai determinar esse fluxo sanguíneo ou esse fluxo narrativo são as motivações, as ações e as reações dos personagens. Sim. Por que na primeira temporada essa série funcionou tão bem? Porque já no primeiro episódio você já tinha tudo isso extremamente bem definido. Primeiro episódio, nós aprendemos que Joe, um pai solteiro, perde sua filha no começo do apocalipse zumbi após ela levar um tiro de um soldado. Sua filha aqui no jogo é loira. Vamos fazer igual a mulher do Tommy, com todo respeito, chat? Roteiro do primeiro jogo primoroso, do segundo lixo. Essa é a diferença. Nós também aprendemos que 20 anos depois o mundo está em caos, existe uma ameaça E dos mesmo assim, o roteiro da série, da primeira temporada, é bem pior que o roteiro do jogo, tá? Porque já tem ali alguns downgrades consideráveis já. zumbis. Aliás, por que nunca chamam zumbi de zumbi em histórias de zumbi, né? Pois Tem que é. chamar de infectado, de caminhante. Qualquer coisa inventada. Ou qualquer coisa. É. Fica aí o questionamento. Também tem uma ditadura militar rolando, existem grupos de resistência, as condições de vida são miseráveis e Joe tá com uma motivação muito clara de encontrar o irmão que desapareceu. Ainda nesse O episódio, episódio 3 dos Morango, que o pessoal sempre reclama, que é um excelente média-metragem gay, certo? Isso não tem como a gente negar. Fosse lançado como um segredo de Brokeback Mountain 2,
A academia certamente lhe daria um Oscar. Agora, como um episódio de The Last of Us, não tem nada a ver. Aquilo ali é um filler desgraçado que corta o eixo da trama a troco de nada. A gente descobre que para encontrar o irmão, ele precisa primeiro ajudar essa garota, Ellie. A gente descobre que ele se tornou um homem amargurado, ressentido, mas a gente termina o episódio descobrindo que Ellie é imune ao fungo, tornando essa garota na esperança da humanidade. Sério? Então, o objetivo já não é apenas encontrar seu irmão. O objetivo é ajudar essa garota a chegar no seu destino para salvar... A grande verdade, todo mundo sabe do que eu vou dizer agora. The Last of Us nunca deveria ter recebido uma continuação. Essa história, ela é assim... o primeiro jogo, a história, ela é perfeita de ponta a ponta, cara. A série já é uma versão deteriorada por conta da dupla de protagonistas aí, que é uma merda, né? Mas a última cena do jogo, ela é definitiva. Um abraço, Peter Jordan, sabe? A última cena do primeiro jogo é aquilo ali não tem que ser mexido. É uma parada que tinha que estar largada ali. Acabou, sabe? Chega. O Joel, ele, né? Porra, a menina, você não sabe se acreditou ou não acreditou. Fica aquela coisa meio paizão que mentiu porque precisava mentir. Cada um interpreta e digere do jeito que conseguir. É uma obra de arte, cara. É tão fechado esse roteiro. Não precisava de mais nada. Não precisava nem da DLC do Left Behind, que eu não acho ruim, tá? Eu não acho uma DLC ruim. Hoje eu entendo um pouco melhor os caminhos que o Sr. Neil Druckmann já estava tentando dar para todos os seus personagens e principalmente a Ellie, né? Que é ali, afinal de contas, que a gente descobre, confirma que de fato, né, ela é lésbica. Mas faz sentido. Só que mesmo assim, nada justifica a existência de uma parte 2, cara. Para a humanidade. E como Joel perdeu sua filha na adolescência e agora ele está encarregado de cuidar dessa outra adolescente... Hoje já dá pra perceber o que o Neil Druckmann tava bebendo nessa época, né? As fezes que ele já estava degustando, progressistas, com certeza. Fica implícito para nós de que uma relação paternal vai se desenvolver. Sim. Motivação, personagens, ações e reações. Tudo nesse primeiro episódio, durante a primeira temporada. Cara, é que o Jurandir não deve ser um cara do videogame, né? Mas se ele jogasse o primeiro jogo, eu acho que ele teria uma experiência incrível. É que agora, já sabendo do 2, tudo, né? Tudo tem gosto de merda, eu sei. Mas é que a experiência do The Last of Us do primeiro é um negócio sensacional. A temporada, na verdade, ajudava essa história a avançar. Tudo estava muito claro. Com exceção do terceiro episódio, que é realmente um desvio narrativo. Uma bobagem, né, que não tem no jogo. E que não contribui muito pro avanço, apenas uma pequena cena que contribui pro avanço da história. O resto dessa série, dessa primeira temporada, realmente tá avançando bastante. Sim. Então a primeira temporada segue uma regra clara de storytelling muito básica, de que todas as cenas, todos os diálogos devem contribuir para o avanço da história ou para revelar algo novo sobre o personagem. Perfeito. E é isso que a gente vê em cada episódio dessa primeira temporada. Mas na segunda, a segunda temporada é completamente diferente. Sim. A começar pelo Joe. Da cena inicial da série, lá no primeiro episódio da primeira temporada, até a linha do tempo padrão, se passam 20 anos, quando o apocalipse zumbi já está instaurado completamente. Sim. 20 anos. Mas o Joe parece o mesmo cara. Ele tá forte, ele tá motivado, ele consegue fazer as coisas, ele é corajoso, ele é um cara que, assim, poxa, é o cara pro apocalipse zumbi. Sim. Porém, do último episódio da primeira temporada pro primeiro episódio da segunda, tem um salto de 5 anos. Mas nesses 5 anos, parece que o Joel envelheceu 40. Não é incrível ouvir o Jurandir Gouveia dizendo exatamente a mesma coisa que eu e você dissemos lá em 2020, quando acabaram com o Joel, quando transformaram ele num pote de Doriana de 5 anos, uma janela curta, sabe? De um jogo pro outro, aquele cara estratégico, maldoso, pra caralho, malandro, né? Da rua, virou um otário que caiu numa cilada tão idiota, na mão de uma bombada que não queria dizer nada, sabe? Sojadão, olha... Ele tá simplesmente apático. Não é maravilhoso? Ele tá falando a mesma coisa, isso aqui é muito legal, cara. Sem graça. Você percebe que não é uma coisa, não é uma repercussão que tá reclusa ao videogame. Pessoas de outras áreas e de outras mídias recebem
péssimo roteiro da parte 2 da mesma forma. É um roteiro ruim mesmo que não consegue agradar uma maioria, não tem jeito. Sem motivação, fazendo terapia, meio medroso. Ah, Giga, mas você gosta de Coringa 2. Eu sei que Coringa 2 é uma merda. A diferença entre eu e quem gosta de The Last of Us Parte 2 é que esses caras não admitem que é uma merda e eles gostam mesmo sendo. Tá entendendo? Eu gosto de Coringa 2 e eu sei que é uma merda. Eu não vou brigar com você pra te convencer que é genial. Só que o cara que gosta de The Last of Us Parte 2, ele se sente escorado pela crítica. Ele acha que ele tá certo. Ele acha que ele tá arrasando. Você pega o Pacão, por exemplo, ele acha que tá em outro nível intelectual porque gostou do negócio da vela derretendo na teta. Sabe, cara? É que você fala assim, não é possível. O sujeito é tão idiota e ele se acha gênio. Tá entendendo, cara? O cara acha que o povo não tá preparado pras nuances e tons tão maravilhosos e geniais. Caralho, velho, o que você tá falando, velho? Todo mundo achou uma merda porque é uma merda. Eu não tento convencer que o Joaquim Phoenix canta bem. Olha que puta filmaço que é o Coringa 2. Não, cara. Eu sei que é uma bosta, mas clicou pra mim. Eu gostei. Eu me diverti enquanto eu tava assistindo, né? Dei umas risadas ali. Quase me emocionei numa hora. Não conta pra ninguém, né? Mas foi uma parada bem particular, bem assim, individual, né? Agora não, cara. O The Last of Us Parte 2, a fanbase que gosta, eles se acham porra cult, malandro. Eles se acham, sabe... uma casta superior a... Vocês gostam de merda, velho. É só isso. Vocês não estão em outro nível intelectual. Vocês só gostam de uma algema de pelúcia, sabe? De uma parada... Tá tudo bem. Sem falar pra ele o que ele pensa, sendo capacho de adolescente a cada instante. Ué? Então, ele não Um chicotinho daqueles sabe? Da tiazinha, né? tem motivação. E a Ellie foi transformada Porra. numa adolescente extremamente irritante. Ela é muito mais legal na primeira temporada. A gente gosta muito Ela é muito mais legal no jogo. mais dela na primeira temporada. Na segunda temporada, eles pensaram: ah, mas ela é adolescente. E adolescente tem que ser chato. Adolescente tem que brigar com o papai. Adolescente tem que ser imbecil e retardado. Então vou fazer isso com essa pessoa, vão deixar ela assim, uma idiota completa. E é o que eles fazem com a Ellie. É uma péssima decisão. Então, olha a ideia do roteirista. Eu vou estragar Olha a ideia do idiota do Neil Druckmann. o Joel e vou matar. Então, eu vou deixar ele um personagem apático e sem graça e depois, pá, vou matar. E com a Ellie, eu vou estragar a Ellie também e depois vou dizer, gente, agora a Ellie que é a principal, ela que vai carregar a série, gostem dela. Agora que ela tá essa bosta aí, ela vai carregar esse produto. Olha, cara. Tá? Mas você fez a gente odiar a Ellie. Por que você fez isso? Porque você não melhorou a Ellie? Porque você não tornou a Ellie ainda mais legal? Que daí ela ia carregar a história e a gente ia junto com ela. Não. Você primeiro estragou a Ellie. Ela se tornou uma adolescente chata, mimada. Cara, o Neil Druckmann, ele tem raiva da própria obra. Do próprio podruto. Da construção toda que ele fez. É visível isso. Ele tem nojo do primeiro jogo, que é genial. É o Capitão Nascimento dele, tá ligado? Eu não gosto da Ellie. Então isso já diminui a quantidade de pressão. Porque veja, quando você tem um personagem pelo qual você se importa, você teme por ele, você teme as decisões, as implicações, porque os riscos estão altos, a tensão Você não quer que ele morra. está alta, a tensão dramática. Então mesmo quando tá na tensão basal, você tá na expectativa de que, ai, tomara que continue tudo bem, ele é tão legal, eu não quero que esse personagem morra, eu gosto tanto dele, tomara que nada de ruim aconteça. Você tá sempre preocupado com ele, principalmente num cenário de pós-apocalíptico. Mas o que eles fizeram aqui foi destruir a personagem pela qual a gente teria essa importância, daria essa importância. Sim. Pensa na Tess, por exemplo. Quando a Tess morreu, e eu só conheci a Tess por 2 episódios, quando a Tess morreu, eu me importei muito mais. E foi nojento pra caralho, aquele miojinho saindo da boca do infectado. Puta coisa idiota, né? Aquilo também desnecessário. Eu fiquei abalado com a morte da Tess. Foi muito mais Mas impactante. pelo menos ela foi relativamente bem caracterizada. Diferente do jogo, mas a atriz é boa. Ela era uma personagem legal pra caramba, forte. Uma Sim. mulher incrível naquele cenário. Muito bem construída. Aí, temos agora a Ellie. E se a Ellie morrer,
não vai ter o mesmo impacto que a Tess teve. E a gente tá muito Não, aquele miojinho, puta, que coisa medíocre, né, cara? A nojeira desnecessária. mais tempo com a Ellie. Como que eles conseguiram destruir essa personagem, cara? Pois é. E se você não se importa com o personagem, nós caímos na Maravilhosa Ramsay. hipotensão emocional. Porque a gente não quer saber, a gente simplesmente não quer saber o que vai acontecer A gente tá cagando pra isso aí. nessa história. Olha só que loucura. Quando o Joe perde sua filha, 20 anos depois ele ainda é esse cara amargurado, teve um efeito gigantesco na vida dele, tá arrasado, destruído, nada mais faz sentido pra vida dele, e o único momento em que ele volta a sorrir e ser feliz é com a Ellie. Sim. A Ellie vai trazer de Ela volta traz significado pra vida dele de novo, né? a felicidade pra ele. É isso aí. 20 anos depois do fato, isso se chama trauma. Quando o Joel é morto Perfeito, na frente da Ellie da forma mais traumática possível, a gente tende a pensar, isso vai impactar gigantescamente a vida dela. Sim. Não. No episódio seguinte ela já tá rindo. No episódio seguinte a vida já tá seguindo. Eu vou ser papai. Ela já tá fazendo piadinha, ela já tá falando, eu vou ser papai. Ela já tá vivendo a vida e É mentira! A merda da história é contada desse jeito, cara. já tá curtindo, já tá... Na série é ainda mais idiota, eu sei, né? Algumas coisas, eu falei isso durante acho que os primeiros 3 episódios da segunda temporada. Algumas coisas, na minha visão, foram melhoradas, não consertadas, tá? Porque o que é feito com o Joel não tem conserto, aquilo ali não tem cura. Só que assim, a despedida do Joel, né? A suavizada, não tem taco de golfe batendo na cabeça. Eu achei que algumas coisinhas foram amenizadas na série. Mas, no geral, as cenas como um todo e a obra como um todo, obviamente que ela foi piorada. O que já era ruim é entregue ainda pior. com sonhos e esperanças. A morte dele não teve nenhum impacto. Não. Ah, mas ela tá indo atrás de vingança. Sim, mas dá pra ser duas coisas de forma totalmente incoerente, porque é ficção, e na ficção dá pra fazer isso, e é o que eles estão fazendo. Uma ação sem a motivação. Você não consegue ver essa força motora de eu quero me vingar, eu quero fazer, de chorar, de se desesperar. Eles simplesmente desconectaram ele emocionalmente do Joel pra conectar com outra pessoa, e a gente fica assim, mas o Joel morreu, cara. Nós, o público, não superamos, por que é que você superou? É isso aí. Miserável. Mas por que é que O Joel morreu e ela já tá cagando pra vingança. Pelo menos isso no jogo não é assim. Porque a partir do momento que o Joel morre, ela fica faca na caveira mesmo, a postura é outra. os produtores, roteiristas, diretores estão fazendo isso? Estão mudando o público-alvo. Público-alvo da primeira temporada, majoritariamente homens que jogaram jogos e que curtem personagens estoicos, porradeiros, que farão o que for necessário para cumprir sua missão. O público-alvo da segunda temporada São pessoas que gostam de roupa de couro. Couro não. Aquele látex, né? É látex preto que chama de fetiche com orelha de gatinho e transar com o bumbum. Eu não tô falando por mal, ok? Mas é que você percebe realmente que existe uma transição de postura, sabe? Bota uma roupa de mulher gato, tá entendendo? Um negócio de aquelas empregada doméstica de anime, também que o pessoal gosta bastante. Como é que chama, Barros? Não é maid, né? Maid. É outra pegada. O segundo jogo tem um público, é muito mais direcionado. garotas que querem ver um pouco de romance, O 50 tons de cinza, aqui é o 50 tons de lacrate. drama, e ver pessoas discutindo seus sentimentos de forma aberta e falando sobre traumas, mas sem nenhuma É isso aí. visceralidade. Isso aí. Ou seja, eles mudaram completamente para quem essa série era destinada. Exato. E por isso perderam metade do público. E vão continuar perdendo mais. Sim. Eu não joguei os jogos. Eu não vi o gameplay do jogo 2, então não faço Não, ideia. a do que vai- série se transformou num subproduto, assim como o segundo jogo. Muito especificamente para agradar as pessoas que conhecem o significado da expressão glory hole. Sabe o que quer dizer, Barros? Claro que sei, é o Então, buraco secreto, o buraco talvez sagrado. você goste, talvez você vai... Ó, não sei. É capaz que você se apaixone por essa série. vai acontecer de agora em diante. É porque você não sabe o que vai sair daquele buraco ali.
E o que sai dali é a segunda temporada dessa merda aqui. Mas, pra ser sincero, não me importo. Porque... Ninguém se importa, Jurandir. Tamo tudo na merda. Isso aí, ó, acabou. E me disse, mas tem que ver que a Ellie vai morrer. Tô nem aí. Foda-se. A Ellie vai se vingar. A Caguei. Abby, eu só tenho ódio dela, mas não Ainda se ela fosse se vingar, né? me importo também. Pois é. Eu não me importo mais com Nem essa isso. série. Simplesmente não vale mais a pena. É isso aí, cara. É triste porque criaram uma história, dá tanto trabalho, e eles fizeram um trabalho primoroso, fazendo isso tanto no primeiro jogo quanto... É isso que dá dó, ok? Tem trouxa que vai lá, faz tatuagem, se apaixona pelo primeiro jogo. Caralho, que obra amarradinha, perfeita. Melhor história que eu já vi num game. Aí sai a parte 2. na primeira temporada da série. Mas E você descobre que durante os últimos anos o filho da puta do autor frequentou todos os sexy shops do mundo, né? Descobrindo os mais infinitos e estramboscópicos brinquedos sexuais que você possa... manter essa tensão narrativa, manter esse fluxo E aí ele chega no segundo jogo querendo enfiar aquela coletânea toda no teu rabo. narrativo exige muito trabalho, mas não apenas isso, sensibilidade para entender o que o público tá esperando e querendo. Isso aí. E eles erraram feio nessa segunda temporada. Talvez Perfeito. você queira aprender um pouco mais sobre storytelling, na descrição e nesse QR Code Ó, aqui. Jurandir é genial, tá? Você pode entrar na pré-lista para o meu curso. Se E você ele não é genial simplesmente porque aquilo que ele está dizendo nesse vídeo concorda com o que eu penso. Não é por isso. Eu também acho a Isabela Boscov genial e normalmente ela pensa o oposto do que eu tô sentindo, falando e tentando expressar. Mas é porque esse cara é muito bom, o texto dele é realmente excelente e nesse caso aqui, de verdade, né, as opiniões batem porque eu acredito que seja também é o tipo de produto que é exatamente isso aí, ele tá certo. Isso aqui é a realidade do The Last of Us Part 2. desse vídeo, se inscreve nesse canal. Isso é Já muito... estou inscrito, muito obrigado, Jurandir, por mais um vídeo incrível. Hoje eu pretendo passar o sábado contigo e inclusive volto daqui a pouco com mais um fragmento. Ele fez 2 vídeos a respeito de The Last of Us. O primeiro foi esse aqui, cujo título é Exumando o Cadáver de The Last of Us, e agora ele vem com O Diabo Acabou com The Last of Us. A gente vai reagir daqui a pouco, tá bom? Não perca a live hoje, um pouquinho mais tarde aí a gente entra ao vivo às 20 horas. Clica na curtida, deixa um comentário, muito obrigado por isso. Excelente fim de semana pra você. Um membro aqui custa apenas R$2, tá bom? Se você chegou até o final, muito obrigado e a gente se vê de novo daqui a pouco. Até já.